Olá para você que acompanha a programação do Repórter Diário, mais uma vez atualizando as principais informações da região. Falamos diretamente da Câmara de Santo André. Ao meu lado, neste momento, o secretário de Governo, articulador do Passo no Legislativo, Arlindo José de Lima, que gentilmente nos atende. Secretário, obrigado pela entrevista, tudo bem? Tudo bem, Leandro, tudo bem. Uma honra falar com vocês aí do Repórter Diário, aí com todo mundo que acompanha, eu sei que é bastante gente, para mim é uma honra falar com vocês. Nós que agradecemos a gentileza mais uma vez, Arlindo. Bom, estamos aí há poucos dias, próximo dia 4, a eleição para escolher os novos integrantes da mesa diretora da Câmara de Santo André. Como é que o governo tem acompanhado, você já destacou que está acompanhando de perto, como é que o governo tem acompanhado esses diálogos, essas conversas aqui dos vereadores? Leandro eu não sei, é ouvinte que a gente fala? Ouvintes, internautas. Ouvinte, internauta, enfim, os seguidores do RD. Isso, boa. Na época das redes sociais, seguidores. Os seguidores. Na verdade, nós estamos acompanhando com bastante tranquilidade todo esse processo que geralmente chega a esse período, sempre causa um pouco esse alvoroço, né? Aí tem muita fofoca, se fala muito, muita gente conversando com muita gente, e a gente está observando com muita tranquilidade isso. Obviamente que o governo não pode, a gente não pode interferir nesse processo, nem queremos. A Câmara tem toda a autonomia para isso, mas a gente acompanha aqui os trabalhos da casa e quando a gente conversa sobre o assunto, mas com muita tranquilidade e observando todo o movimento que está acontecendo, que está ocorrendo. Do ponto de vista do governo, interessante muito, inclusive da nossa bancada, é que a Câmara consiga no diálogo construir uma chapa mais ampla possível. Se pudesse uma chapa de consenso, seria interessante, né? Acho que para todo mundo, mas enfim, tem muitos interesses aí dentro da própria casa, de bancadas diferentes, e a gente tem que respeitar, mas estamos com muita tranquilidade, até porque, Leandro, a gente construiu uma relação muito boa com o conjunto de todos os 21 vereadores, e não tivemos nenhuma dificuldade nesse primeiro biênio, não. Até comentando a partir do fim da tua fala, Arlindo, se for analisar em que pese o governo ter, entre aspas, perdido a eleição da mesa no primeiro biênio, não houve nenhuma queda de braço em relação à apreciação de projeto nesses primeiros 2 anos. Eu acho que naquele período lá, a maneira como ocorreu, foi muito inusitado, até muita gente apostava que continuaria depois da eleição da Câmara, da maneira como foi, que formou o G12 e a gente perdeu com a chapa, que continuaria qualquer coisa, uma certa disputa. Na verdade é que com o tempo a gente restabeleceu o diálogo com todos os vereadores e a partir daí eu acho que vocês têm acompanhado, né? Aqui tem transcorrido com tranquilidade, a gente não teve dificuldade em nenhuma matéria que a gente enviou para cá, foi tranquilo. Agora, Arlindo, em relação às 2 últimas eleições aqui para a própria mesa da casa, inclusive na gestão passada, sempre teve uma emoção acima da média, até daquela frase conhecida no meio político de um vereador dormir presidente e acordar vereador. Você acredita que esse ano deve ser a mesma coisa, tudo definido nas últimas horas que vão anteceder a eleição de quinta, ou é possível, por exemplo, chegar na quarta-feira, dia 3 e já ter o nome definido? Não, tudo é possível. Na verdade, a gente não tem nenhuma interferência, a gente observa. Agora, a Câmara tem uma dinâmica que sempre funciona dessa maneira, né? Tem os interesses de outro vereador, porque é um biênio que antecede a eleição de 2016, portanto, um acredita que estando na mesa tem visibilidade, o outro acredita que, enfim. Aí tem os interesses individual, de bancada, é natural que sempre tenha essa emoção e é possível, sim, é possível porque o ideal para nós, no caso lá do governo, é que tenha um bom acordo, tenha uma chapa bem construída e já tivemos isso aqui em outros momentos, mas como você mesmo disse, nós não temos nenhuma governabilidade sobre isso, é da natureza do legislativo. Nesse momento a emoção sempre está nos corredores aqui, então pode ser sim, pode ser que tenha
presidente, que durma presidente, que acorde fora da mesa, né? Fora da mesa, vereador comum, então até hoje eu ouço falar que tem alguns nomes aí que se coloca para ser, mas até quarta-feira muita água vai rodar, né? Vai passar debaixo da ponte, não tem jeito, do jeito que está hoje é isso, né? O governo não pretende indicar o nome? Não, obviamente que no momento correto, a nossa bancada, eu imagino que vai sentar junto com os vereadores que hoje se colocam de fato na sustentação, ter um nome, né, para colocar aí para a formação de uma chapa. Eu imagino que isso tem que ser feito, que os vereadores, a bancada já deve estar discutindo isso, embora não tenha nenhum nome ainda definido dentro da bancada, mas a bancada deve fazer isso nesses dias aqui, antes até quarta-feira, né? Mas obviamente que a gente, o ideal é fazer uma composição mais ampla possível, acho que isso seria interessante, mas nós vamos trabalhar e o prefeito Carlos Grana vai trabalhar com o resultado que tiver aqui, com a Câmara que estiver aqui, e vamos com certeza tocar a vida aí da mesma maneira que tocamos nesse biênio primeiro aqui. Arlindo, você está há pouco tempo à frente da articulação do governo com a Câmara. Qual a avaliação que você faz desse seu trabalho até agora? Como é que tem sido o relacionamento com os vereadores? E qual que é a grande receita de manter a independência, o respeito mútuo, mas ao mesmo tempo encontrar convergências na pauta executiva e legislativa? Eu vejo com muita tranquilidade, viu, Leandro? Primeiro porque eu conheço os 21 vereadores aqui, eu já tive a oportunidade no governo do PT, que foi de 2000, eu tive no governo do PT de 2001 a 2008, com o Celso Daniel no gabinete, depois continuei com o João, e um período importante, o último período do João, o último governo, uma das tarefas minhas era já a relação com a Câmara, e como você sabe, tem alguns vereadores que são inclusive daquela época, então eu já fiz parte um pouco dessa rotina aqui, né? E hoje conheço os 21 vereadores e tenho uma relação muito boa com todos eles, com alguns com mais amizade que outros, mas uma excelente relação com todos eles, e como não tivemos nenhuma matéria aqui também para a gente ter que fazer qualquer uma discussão mais acirrada no sentido de aprovar, então o balanço, quer dizer, não mudou muito em relação ao governo, até porque o Thiago já fazia isso com bastante maestria, né? Era só dar continuidade, de alguma maneira eu já acompanhava isso com o Thiago também, a gente dialogava muito sobre as coisas que aconteciam, a gente já dialogava também com vereadores, então não vejo nenhum problema, acho que pelo contrário, foi muito bem recebido também aqui por todos os 21, né? Por todos eles. Só tenho que agradecer, na verdade, o carinho de todos eles que tiveram até agora comigo, pelo menos. Né? Arlindo, e não poderia deixar de encerrar a entrevista sem também colher a tua avaliação desse momento do cenário político nacional, em que pese ainda ter um momento de bastante conversa, muito diálogo, as definições começarão a ser cristalizadas aí nas próximas horas, nos próximos dias, mas já há um indicativo muito grande de que Miriam Belchior não vai continuar à frente do Ministério do Planejamento, um dos ministérios mais importantes do governo federal. Há uma expectativa ainda que ela possa ser realocada em outra parte do governo, mas independentemente dela continuar em outra área ou não, Santo André perde com a saída dela do Ministério do Planejamento pela proximidade dela e pelo fato dela conhecer tão bem a realidade e os interlocutores aqui da cidade? Não, acho que não, Leandro. Todos os projetos importantes que a gente tem lá já no governo federal, aprovados, em vias de ser já de uns mais adiantados, outros ainda aguardando algumas etapas, mas todos já tramitados aí. Então acho que a gente não perde com isso, até porque eu acho que, minha opinião, estou deixar bem claro, né? Acho que a presidenta Dilma não vai abrir mão da Miriam, e a Miriam, onde que ela estiver no governo federal, é a nossa ministra, ela vai continuar no governo, então qualquer dificuldade que a gente possa ter em qualquer área do governo, a Miriam é a ministra que o prefeito tem a liberdade, a hora que ele quer, de pegar o telefone e ligar diretamente, sem nenhuma cerimônia, né? Da mesma forma que ela tem conosco.
Então, nesse momento, obviamente, tendo ela no planejamento, novos projetos, facilita tudo isso, mas não vejo nenhuma perda, não, até porque ela deve continuar. E outra, a gente tem uma relação bem estabelecida com o governo federal, com as áreas, com o setor técnico, com as áreas técnicas do governo, que é importante. Eu não vejo que isso tenha qualquer prejuízo para nós, não. Arlindo José de Lima, secretário de governo, articulador do Paço de Santo André, aqui na Câmara Municipal, mais uma vez atualizando as informações e falando um pouquinho do cenário político aqui no RDTV. Arlindo, mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, viu, Leandro? Precisar, um grande abraço aí a todos os seguidores, ouvintes, internautas aí do RD. Bom? Legal. Obrigado e obrigado você que nos acompanha aí. Quer saber mais informações? Fique ligado sempre, www.reporterdiario.com.br. Até a próxima.